Senhoras e senhores, bem-vindos à temporada inaugural do podcast Max Talks, um projeto da Max Alta, uma empresa que tem seu DNA na área da saúde. Aqui vamos explorar pioneirismo, a inovação e o empreendedorismo que marcaram a história da saúde no Brasil. Eu sou Paulo Purchio e ao meu lado está o professor Dr. Gonçalo Vecina. Tudo bem, doutor? Bom, vamos indo. Hoje melhor ainda, estamos aqui no Edmundo Vasconcelos e com a minha ex-aluna, a doutora Maria Lúcia. É um prazer estar aqui, Maria Lúcia. Obrigada. Que bom! Hoje vamos conversar com uma executiva do Hospital Edmundo Vasconcelos, como o Dr. Vecina disse, Maria Lúcia Capello Vides, formada em nutrição, especialista em administração hospitalar e mestrado em gestão para a competitividade em saúde, e hoje é a superintendente desse hospital. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Eu é que estou aqui, toda cheia de alegria de receber vocês dois. Professor Gonçalo, eu não vou conseguir chamar de doutor nem de Gonçalo, porque ele foi meu professor na saúde pública e foi meu orientador de mestrado. Assim, uma gratidão enorme, uma troca imensa. Ele sabe que eu sou eternamente grata a todo o aprendizado, além de ter sido professor lá também. E é um prazer te receber aqui em nossa muito casa, obrigado, viu? Muito obrigado. E a gratidão é minha. Vamos lá, doutor, contigo. Muito bem, Maria Lúcia. Fala um pouco do essa coisa que nós conversamos aí, sobre o seu passado, sobre esse percurso que você fez. Assim, professor Gonçalo, eu tenho um orgulho muito grande da minha trajetória, porque assim, sabe o que não é esperado, né? Então, a gente às vezes se prepara para muitas coisas, mas a gente não se prepara, às vezes, para que o futuro vai nos proteger, vai nos beneficiar e até nos presentear. Eu entrei no hospital porque na época da faculdade, então eu enquanto nutricionista, como o Paulo disse, a gente tem estágio no último ano da faculdade, eu fiz estágio na organização e a nutricionista que me atendeu lá na época, que foi a minha preceptora, acabou falecendo e abriram uma vaga para estagiar, para nutricionista, para substituí-la. Eu fiz todo o processo seletivo, tinham algumas regras, como eu tinha feito estágio, abriram mão de alguns requisitos, que eram os 5 anos de formada, e eu é que fui o nutricionista escolhido para o local, que era um restaurante de coletividade, que faz parte da organização. E aí, depois de 4 anos, um dia, o diretor da época deste hospital me chamou para vir aqui conversar com ele. E ao término da conversa, que eu vi que era uma entrevista, ele perguntou se eu poderia começar no dia seguinte. E como eu estava contando, no dia seguinte a gente tinha um evento, o show da Xuxa, lá no restaurante, para os filhos dos funcionários. Eu falei, não, eu não posso vir. Aí ele, não, então na segunda-feira tá tudo bem. E naquela segunda-feira, que foi 15 de outubro de 1990, eu vim para cá como gerente de nutrição. Fiquei brava no dia com o meu diretor, falei, como você deixou isso? E ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Lúcia, aqui você já fez o que precisava ser feito. Vá para o hospital e faça a diferença. E acho que essa foi a minha... Essa frase foi... que eu nunca esqueci. Depois ele foi promovido e veio para cá. Mas a sina dele era me aguentar um pouquinho mais. Mas acho que eu consegui cumprir aí esse legado e uma trajetória diferente, mas que ao longo dos anos eu fui me preparando para ela, Então, sempre gostei muito de estudar e a cada etapa da minha carreira aqui dentro eu sentia que eu precisava de uma formação nova e aí eu ia e estudava, então é uma mão de via dupla, A gente dá e a gente acaba recebendo, então a gente tem que estar preparada para quando a deusa da oportunidade passa, Que bacana, que história bonita, doutor? Isso. E a gente aproveita para iniciar o episódio de hoje mergulhando na história desse hospital. E para quem não é de São Paulo, ele tem aqui, se você olhar ao redor aqui nas janelas, tem uma área verde enorme, tem um projeto arquitetônico que eu achei bárbaro, eu não sabia disso, muitas vezes eu vim aqui no hospital e não sabia. Um projeto arquitetônico que tem a linguagem do arquiteto Oscar Niemeyer
e conta com murais decorativos assinados pelo Di Cavalcanti. Então, meu Deus, mesmo. tem uma humanização bárbara, que, E além de arquitetônica. E né? tem um grande artista que você não falou, que é o Bule Marques, porque os jardins são todos dele, e a gente tem 8.000 metros quadrados de jardim. Acho que poucos hospitais têm essa... Com certeza. Né? Isso já enche os olhos. Área né? toda, e o hospital tem 26.000 metros, e foi o primeiro e único hospital que o Niemeyer projetou. Olha só. E a filha, a Elizabeth de Cavalcante, já veio aqui, agora ela deve estar um pouco mais idosa, mas ela já veio algumas vezes aqui no hospital para visitar os painéis do Di Cavalcante. E na pediatria, lá no pronto-socorro, na emergência infantil, nós fizemos uma releitura do Di Cavalcante, porque assim, né, nenhum hospital tem 2 painéis imensos, um chama o hospital, o outro é a maternidade, e a gente fez uma releitura de Di Cavalcante. Então, todo o pronto-socorro infantil ele é decorado com obras do Di Cavalcante, Nossa, que inovador, acrílico, bem moderno. Bem moderno. E Maria Lúcia, o hospital era a antiga gastroclínica, né, fundada pelo cirurgião e pesquisador, professor Dr. Edmundo Vasconcelos. Depois, quando fez 60 anos, trocou de nome, né, deram uma remodelada no nome, virou Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos. Quando fez 70, virou Hospital Edmundo Vasconcelos. E a instituição está próxima já de completar 75 anos, né? Vamos verificar então o que já foi feito e quais serão as novidades nesse mercado que é tão competitivo. O que você pode falar para a gente? A gente nós mudamos a primeira vez, né, quando nós éramos gastroclínica, um hospital especializado, de fato, ele nasce como hospital especializado em doença do aparelho digestivo, mas isso durou pouco tempo, uns 3, 4 anos depois ele já passa a ser um hospital geral, mas a gastrocirurgia foi de fato sempre a especialidade de maior volume, até por conta, né, deste propósito inicial do professor Edmundo Vasconcelos. Quando ele morre, a gente passa então a adotar o nome dele, já éramos um hospital geral, então a gente tira essa marca, né, de doenças do aparelho digestivo, como gastroclínica, e aí o hospital passa a ter o nome do seu fundador. E na segunda mudança é por conta de posicionamento de mercado, de marca, né? né? Então como é que a gente se posicionava na época, então... Temos aqui tudo que o paciente precisa da parte de diagnóstico, de terapêutica. Então, por isso que na época éramos um complexo, mas aí era complexo demais, aí saiu o complexo e agora somos o Hospital Edmundo Vasconcelos. Acho que a gente... Ficou ótimo agora. Bem clean, bem limpo. E o hospital, acho que hoje tem um posicionamento, né? Antigamente a gente andava, você vai na gastroclínica, quando você falava Edmundo Vasconcelos. Hoje não, o nome Edmundo Vasconcelos já é um nome consolidado, né, na saúde do Brasil e de São Paulo. Acho que a gente, né, quando você pergunta dessa questão dos 75 anos, né, eu às vezes falo que nós somos uma jovem senhora, bem bonita, né, porque a gente cuida muito bem da infraestrutura, né, então o hospital ele procura entregar sempre o melhor e da melhor forma. E a gente começa pela estrutura dele, né, então até pela arquitetura que ele tem, a gente tem muito cuidado para que a gente deixe sempre tudo muito valorizado, né? Então, preparado para receber o paciente. E eu vou te contar uma coisa que você não sabe, mas eu visitei o pronto-socorro não, o centro cirúrgico, assim que ele foi remodelado e humanizado. Eu tive a oportunidade, na semana da inauguração, a gente subiu e foi visitar o centro cirúrgico. Doutor Gonzalo, o senhor não imagina o que é o centro cirúrgico. Não parece um centro cirúrgico, é muito bonito. O centro cirúrgico é um grande diferencial que a gente tem hoje. As instalações, de fato, elas são, não são luxuosas, mas elas, de fato, prezam pela qualidade, conforto, pela segurança, pela excelência do atendimento. Então, o que o paciente precisa, a gente procura que, de fato, a infraestrutura possa entregar. E no centro cirúrgico, além do cliente, né, do paciente, a gente tem o cliente médico. Sim. E como é que a gente olha para este profissional e o que ele precisa? Então, nós estudamos o que de fato a gente precisava de melhor e o que tinha de melhor no mercado, para que este profissional pudesse exercer com segurança a sua atividade. Sim. E aí nós temos 10 salas cirúrgicas, todas para cirurgia de grande porte.
todas preparadas para receber qualquer tipo de cirurgia por vídeo, com salas com que o médico pode escolher a iluminação, então, né, aquele negócio de apagar a luz e ficar no escuro porque é vídeo, automação. Aí a pessoa pode escolher, eu gosto de operar no verde ou no azul, dependendo da cor. As salas são diferentes uma para outra, já com sala para robótica, central de material lá, muito bem elaborada, a área é contígua com a UTI, então qualquer coisa que a gente tenha de intercorrência no centro cirúrgico, tudo muito a UTI é próximo. contígua, o conforto médico também, e depois a gente tem mais 3 salas que é para diagnóstico e terapêutica. Então, colono, pequenas cirurgias que ficam apartadas, mas estão ali nesse mesmo volume. Então, é um diferencial grande, competitivo essa cirurgia, esse centro cirúrgico, não essa cirurgia, e os profissionais médicos ficam encantados, porque o fluxo foi muito pensado. A gente pensou muito como é que a gente pode impedir que a cirurgia contamine, que o ambiente contamine, que o cirurgião ele tenha fluxos, né, que sejam corretos dentro daquele ambiente, qual é o caminho do paciente, qual é o caminho dos profissionais. Então, ele é um grande diferencial, viu, Paulo? Que ano que foi a reforma? Foi agora, terminamos em 2022. A Tecnologia gente de última geração. Então, em dezembro de 2021, nós terminamos toda essa parte de baixo, que é onde estão as 10 salas, e depois, em agosto de 2022, a gente terminou o espaço do diagnóstico e terapêutico com mais 3 salas. Então, de fato, ele é muito moderno. Eu nunca tinha visto nada igual, nada. Eu já fui em todos os maiores hospitais de São Paulo. Realmente é um grande diferencial. Doutor? Não, estávamos justamente abordando, a gente gosta muito de falar em pilares, né? Pioneirismo, inovação e empreendedorismo. E você com esse tempo que você tem de casa, né? 30 anos, 38 anos, enfim. Como é que foi essa questão dessa transformação? Porque a assistência hospitalar é um negócio extremamente caro. E São Paulo, nos últimos 20 anos, teve uma transformação muito grande na rede hospitalar. O crescimento do Einstein, o crescimento do Sírio, o Samaritano, o Oswaldo Cruz, o HCOR. E esse crescimento se traduziu em muita incorporação de tecnologia, né? Esse exemplo que você estava dando do centro cirúrgico é um exemplo típico. Quer dizer, ou você se reposiciona no mercado, ou você, no bom sentido, perde mercado, né? Como é que foi essa transformação, essa mudança de chave para pegar a transformação tecnológica que estava acontecendo no mercado? Eu acho que a gente usou um dos primeiros conceitos que foi ensino de gestão, que é a gente pensar globalmente e agir, né, localmente. Então, a gente sempre olhou muito o que acontece aí fora e como é que a gente transforma isso aqui dentro, professor. E o hospital ele foi olhando essas necessidades, né? Então, como é que a tecnologia podia ajudar? Por exemplo, uma das coisas que nós fizemos durante a pandemia, além do centro cirúrgico, porque nem a pandemia parou o hospital, foi trocar o RP, né? Então, nós fizemos a mudança do RP, hoje os sistemas são todos integrados também durante a pandemia. Então, essa mudança para um hospital mais tecnológico, hoje nos direciona para este hospital mais competitivo que o Paulo falou. E quando a gente olha para trás, eu acho que foi ficar preparado sempre para as novas demandas, né? Então, o que hoje a gente estava demandando? Então, assim, nós deixamos sempre as áreas e os profissionais preparados com modelo assistencial, que atendesse desde o paciente cirúrgico, que tem uma média de permanência de 2,5 dias, até o paciente clínico, que fica aqui 4 dias em média. E para a pediatria, e o que a gente precisava entregar para cada um destes públicos e o que era diferencial. Então, assim, a gente entendeu que ter este posicionamento de atendimento com excelência sempre foi um grande diferencial. E a gente nunca abriu mão disso. Então, os pacientes, até alguns, né, falavam assim: nossa, mas eu nunca vi vocês no intervalo do Jornal Nacional. Mas o hospital está sempre cheio.
porque era o posicionamento do hospital. A gente não queria aparecer no Jornal Nacional, porque o que a gente queria é que, de fato, o paciente que saísse daqui ele fosse tão bem tratado, que a gente conseguisse fidelizar pela nossa eficiência esse paciente e que ele continuasse aqui. Então, era um trabalho de captação, com novas tecnologias, equipe médicas, por exemplo, hoje a gente atende 52 especialidades. Não temos maternidade, já tivemos no passado, e por posicionamento a gente acabou fechando a maternidade. Meu filho nasceu aqui, o primeiro. A segunda já não. Mas vamos fechar a maternidade, porque a gente não é competitivo em maternidade e somos sim um hospital cirúrgico. A partir do momento que o hospital entende, somos um hospital cirúrgico de diversas especialidades, ele vai se moldando para isso. E aí acho que foi quando a gente conseguiu esse posicionamento. A gente tem 220 leitos e a gente consegue falar que estamos sempre com a capacidade dele muito bem utilizada, né? Então a gente busca muito a eficiência, as melhores práticas e o melhor atendimento aí ao paciente. É sensível tudo isso que nós já falamos, a importância que a humanização tem para vocês. Esse espaço do hospital não ser um negócio branco que assusta as pessoas, mas isso tem cores e tem calor. Né? Sabe que outro dia a gente tem os comedouros para passarinhos no meio do jardim. E os nossos quartos dão todos de frente para o jardim, até por uma mudança do projeto que fizeram na época, porque a frente do nosso hospital é para cá. E as costas estão para 23, e o projeto era justamente o contrário, porque a 23 seria onde é o Ibirapuera, e a frente do hospital estaria para 23 de maio, inverteram o projeto e o hospital. E aí, os quartos virados para cá, com esses comedouros, uma paciente escreveu assim no NPS, eu leio todos. Eu não conhecia o hospital. Quando eu cheguei aqui, vi esses comedouros e os passarinhos eram tão bem tratados que eu fiz assim, as pessoas certamente serão mais. Então eu posso confiar nesse hospital. Então, acho que é isso, né, doutor Gonçalo? Como é que a gente olha para que leitura cada um tem do hospital? E a gente sempre refletiu muito. Então tem esse que faz a reflexão do comedouro de um hospital que trata bem em todos os seus pilares e as suas essências, né? E tem outro que vai ver mesmo na eficiência, se a gente cumpre prazo, como que é o processo. Então a gente tenta com as equipes olhar muito estes pilares e tratar isso, para que a gente tenha aí um atendimento com muita eficiência e com muito acolhimento, né? E com a melhor entrega, né? Acho que é isso que nos posiciona pela excelência mesmo. Você bate bastante e a gente percebe andando no hospital, né? Eu tive o prazer de andar bastante aqui no hospital e a gente percebe isso que o doutor falou de humanização, de eficiência, está sempre sendo muito cobrado isso das equipes e passado como se fosse realmente um mantra, né? A gente percebe isso. Mas fala um pouquinho para a gente de como é que o hospital e como é que você imprime os padrões de qualidade e padrão de segurança, porque isso também faz parte de todo o processo que também tem a ver com humanização, que também tem a ver com a performance final do hospital, né? Sim, sim. Assim, Paulo, o hospital, a gente entendeu, claro, que a gente precisava normatizar a qualidade, né? Então, o que é qualidade, como ela é percebida, e um dos modelos para isso, para que isso se respire em toda a instituição, são as certificações, né? Isso. E a gente começa a certificar o hospital em 1995 com a ISO. Quando chega em 99, nós temos 19 escopos certificados no hospital, um dos primeiros hospitais a ter 19 escopos certificados ISO, né, que a gente sabe quanto ela é, né, descritiva, e a gente conseguiu certificar laboratório, tem todos na certificação ISO. A gente mantém a certificação ISO, ainda temos em 5 escopos, e aí a gente passa para a ONA, então o hospital é certificado ONA, nível 3, desde 2009. Depois a gente fez certificação de distinção UTI adulto e infantil, e hoje a gente começa a caminhar para a JCI, estamos aí no momento de reflexão da norma, né, para que a gente certifique. Então, assim, qualidade para o hospital é inegociável. Então, assim, o que a gente entende que é qualidade, quais são os protocolos, então,
ter protocolos, né, professora, ajuda muito na disseminação do conceito de qualidade. Quer dizer, aqui todo mundo vai fazer desta maneira. A gente acerta junto e o protocolo institucional é este, então a gente vai atender sempre da mesma maneira. É claro que atender na técnica médica, na técnica da enfermagem, isso a gente consegue padronizar. Agora, a técnica do acolhimento, a gente trabalha no individual, né? E a gente trabalha muito isso para que todo mundo consiga ser um observador deste conceito de qualidade e segurança. Então, ali está sujo. Então, eu vou avisar, não importa se eu sou da gerência da hotelaria ou não. Qualquer um é um agente e é um observador das questões de qualidade e do que a gente precisa para que o paciente se sinta acolhido, mas também que ele se sinta seguro e que essa assistência seja prestada da melhor maneira. Então, a gente fez um modelo de assistência baseado no primary nursing para a enfermagem, foi uma revolução, né? Então, como é que a gente implanta, como é que a gente estudou o primary aqui dentro, e a gente tem esse como modelo, e hoje a gente estuda um outro modelo que seja menos da enfermagem, sim do hospital como um todo, né? Então, a gente tem estudado aí um novo modelo assistencial. Acho que ajuda muito ser um hospital também de educação, porque a gente tem residentes aqui no hospital, temos 33. Então, esses residentes a gente também ajuda na formação de novos profissionais com este conceito de qualidade, de segurança e de excelência na entrega. Acaba sendo uma via de duas mãos, né? É verdade. Porque vocês ajudam e eles ajudam a puxar mais. E depois mais eles acabam ficando aqui nas fica equipes. Aqui, exato. Tem vários que foram residentes quando eu entrei e estão aqui com a gente. Eu acho que essa transformação que nós vivemos a partir de 99, 2000, com esse projeto das certificações, né? Eu tive a oportunidade de apoiar a criação da ONA, quando estava na Anvisa, e eu acho que a certificação, ela transformou uma parte dos hospitais brasileiros. E essa parte dos hospitais brasileiros, hoje nós temos provavelmente algo em torno de uns 500 hospitais no Brasil com algum tipo de certificação, se transformou em um farol para a rede hospitalar brasileira. Eu espero que esse farol continue iluminando e puxando o resto dos hospitais, porque a certificação é muito importante. Qual certificação? Uma certificação, né? A ONA é muito boa, a ONA é muito boa, a Quimento é muito boa, a Joint Commission é muito boa, a ISO é muito boa. Eu trabalhei com a ISO também, quando era diretor do Instituto Central do HC, e nós tivemos a oportunidade de aplicar a ISO na nutrição e no laboratório clínico, e conseguimos certificar na ISO o laboratório clínico e a nutrição. Então, o que é importante é buscar o caminho da qualidade. O caminho da qualidade qual é? Da padronização das melhores técnicas. É isso. Basicamente é isso. É isso. Então, você está muito certo. Porque senão fica muito difícil, né, não tem professor? jeito. Como é que sem a gente... padronizar, não dá, né? Então, esse, de fato, é o caminho para que o paciente que chega aqui às 9 da manhã, ou às 9 da noite, ou às 4 da manhã, tenha o mesmo tipo de atendimento, né? Então, não tem, de fato, outro caminho, e acho que, né, como o senhor disse, a padronização, ela norteia mesmo a excelência aí da assistência. Nós temos no organograma o Dario, que é o diretor-geral do hospital, eu sou a superintendente e o Dr. Renato é o diretor médico. Isso. Bom, de qualquer forma, você está numa posição que as mulheres não chegam de uma maneira geral, né? E como é que é essa questão do poder feminino no Hospital Edmundo Vasconcelos? A mulherada domina, né, doutor Gonçalo? Quem não viu isso? Olha, aqui no hospital, o quadro, 75% do nosso quadro é feminino. Tá. Só que as mulheres, quando nascem, elas são preparadas para cuidar. Então, a gente ganha boneca, a gente cuida. E as mulheres que vêm para o hospital são mulheres de cuidado, né? Elas procuram profissões que são profissões do cuidar, a nutrição, a farmácia, a própria medicina, são sempre profissões de cuidado. Então, a mulher no hospital, ela sempre foi vista como profissional de cuidado. Então, a melhor assistência, e isso os hospitais sempre tiveram as lideranças
destas áreas assistenciais, geralmente lideranças femininas, até pela própria formação. Eu acho que com o passar dos anos, as mulheres eram chamadas para as reuniões, isso eu vi muito, mas elas achavam que elas eram ouvintes nas reuniões. E aí a gente entendeu que se nos convidam é porque querem nos ouvir. Então vamos falar. Né? Então se você é convidado para uma reunião, fale na reunião, porque estão querendo te ouvir. E a gente começa a partir deste momento a ter mais voz. Né? Então, mulheres diretoras da assistência, da enfermagem, existem muitas. Agora, mulheres de fato que consigam ser diretoras do financeiro, hoje a gente ainda não tem. Né? Eu não conheço pelo menos um hospital que diga a diretora financeira, se tem, são poucas. Mas eu acho que a gente começa, tem algumas, né? Já temos, já tem. Porque, né, doutor Gonçalo, eu acho que assim, não é o sexo, é a pessoa, o que a pessoa entrega, né? O que a gente consegue entregar e é isso que tem que ser avaliado. Então, eu vejo que hoje, tanto as empresas como os hospitais, ninguém está mais sendo avaliado pela roupa que usa, pelo cabelo, se é comprido, se tem barba, se é homem, se é mulher, não. É de fato pela entrega que você tem. E esta entrega, acho que a gente está muito preparada por conhecer muito do chão de fábrica. Mas Maria Lúcia, o que é importante também, doutor, da gente pensar na carreira dela, ela foi para 2 locais, 2 indústrias que são 100% masculinas, eram até então, que é a de banco e depois a de hospital. Sim. Que sempre foram masculinas. Então, ela é uma quebradora de paradigma desde o começo da carreira dela, não é isso, Maria Lúcia? Aqui mesmo no hospital, Paulo, assim, eu fui a primeira mulher e isso, de fato, eu tenho orgulho de falar, não porque fui eu que conquistei, mas sim porque foi possível abrir esta porta. Então, eu entrei estagiária numa área de nutrição, que não é uma área, né, reconhecida, geralmente a gerência de enfermagem, até a de nutrição menos hoje, até hoje. E eu fui a primeira mulher a ocupar uma cadeira na diretoria do hospital, vinda do próprio hospital, né? Então, a gente teve... orgulho, é um orgulho mesmo, porque assim, a porta fica aberta para que novas mulheres possam ocupar esta mesma cadeira, porque a gente tem muito para entregar, a gente tem um olhar diferente, eu acho que é por conta desse botãozinho do cuidado ser tão grande, né? Então a gente vai sempre olhar para a eficiência operacional. Eu vou sempre querer a melhor entrega, a melhor eficiência operacional para este hospital. Este hospital tem que ser perene e a gente precisa fazer de tudo pela perenidade. Mas a gente sempre vai olhar como é que o cuidado está atrelado a esta perenidade e não só a última linha do balanço. E para uniformizar esse conjunto de conceitos, e o tal do ESG? Como habita aqui? Olha, nós temos muitas práticas, doutor Gonçalo, desde sempre. Assim, por exemplo, a água de hemodiálise, ela sempre serviu para regar o jardim. Né? Então, toda a água que vai lá para os tanques de hemodiálise sempre regaram o jardim do hospital. A gente sempre deu voz à mulher, à igualdade, porque não podia ser diferente, né, no hospital, mas de prática ambiental a gente sempre teve muita coisa. A governança é muito forte, né, até pela própria estrutura, então a questão ética, a questão de compliance, então o G dentro das 3 letrinhas é de fato o que a gente teve menos que trabalhar quando a gente se debruça sobre o assunto. A parte social, nós somos uma fundação, né? Então, por sermos uma fundação sem fins lucrativos, né? Uma instituição privada, a gente também tem um social muito forte, né? E aí a gente olha para todas as práticas ambientais, que eu acho que a saúde ainda tem muito, porque tudo era muito proibido. Né? Então, assim, vamos reciclar o descartável do quarto, a garrafa de água. Ah, não pode. Por que não pode? Porque entrou no quarto do paciente. Tem bicho. Tem bicho. Essa visão mítica, nós temos que perder a visão mítica e colocar no lugar da visão mítica uma visão científica, né? O que é e o que não é. Né? É verdade, viu? E aí a gente estava falando assim dessa parte de visão e que acaba misturando sempre um pouco com tecnologia, porque para você saber que não tem nada na garrafa,
você precisa ter uma tecnologia que comprove que não tem nada na garrafa. Puxando o gancho aqui da tecnologia, faltou a gente falar um pouco do que tem de tecnologia nova aqui no hospital, Maria Lúcia. Olha, quando a gente falou do centro cirúrgico, eu até acabei não falando, quando a gente deixou o centro cirúrgico preparado, nós deixamos 2 salas para robótica. Uma sala funciona plenamente, tanto que a semana que vem nós faremos a 100ª cirurgia. Olha, parabéns. Então, em 9 meses, a gente entende isso como um resultado muito positivo, né? A gente alcançou uma marca tão boa em cirurgia robótica, então com isso a gente trouxe novos cirurgiões para cá, né? A gente impõe ao hospital uma condição de complexidade diferente com a cirurgia robótica, então a gente implantou, está aí funcionando. Mas, em outras tecnologias, a gente também é um hospital, e quando você perguntou para mim sobre o hospital competitivo, Paulo, eu acho que a tecnologia em si, o digital, ele torna a instituição também muito mais competitiva. Mais competitiva pela automação dos processos, mais segura, porque os processos estão automatizados, né? Então, eu tenho vários bloqueios, quer dizer, a gente não consegue fazer uma prescrição errada porque a própria prescrição bloqueia, então ele é mais seguro por conta da tecnologia e do digital. E por outro lado, os processos, as contas vão ser geradas mais rapidamente, a gente vai conseguir fazer este processo inteiro, da hora que o paciente chega até a hora que a conta é emitida, também de uma forma mais eficiente. Então, buscar eficiência operacional, a gente tem no digital um grande aliado. E o que a gente trabalhou muito na relação com o cliente é que o cliente ele tenha o hospital na mão dele. Então, a gente tem o WhatsApp para que ele possa agendar consultas e exames, o aplicativo do hospital e assim... o perfil do paciente digital, do paciente que liga para o call center é totalmente diferente, né? Então, o paciente que liga para o call center, ele não vem na consulta, ele não avisa que não vem. O paciente que agendou pelo celular, ele vai lá e cancela, né? Então, assim, a gente começa a perceber um comportamento diferente deste paciente digital com o paciente analógico. Tem o choque das gerações também. Tem o choque das gerações. Então, assim, a gente tem caminhado muito no sentido de deixar esse hospital um hospital mais inteligente e um hospital mais digital de todas as formas, para os profissionais e para os pacientes, e de forma que os processos estejam melhores estruturados. E a resistência do corpo clínico ao prontuário eletrônico? Nenhuma, porque a gente já tinha, quando nós fizemos na pandemia, né, a virada para o RP que eu comentei, nós já tínhamos um RP anterior que já estava aqui há quase 20 anos, 18 anos. Então, o hospital já estava acostumado. É claro que, assim, cada ferramenta, ela tem um modelo mental. E até você entender aquele modelo que você abre tal aba, fecha... Tempo de aprendizado. Tem um tempo de aprendizado, mas o corpo clínico, eles adoram o prontuário, né? Porque ficar escrevendo já foi a época, né, professor Gonzalo? Então, não há resistência alguma. Até se acontece qualquer coisa que ele dá um problema, aí sim a gente tem reclamação. E a inteligência artificial, ChatGPT, essas coisas, vocês estão entrando nesse mundo? Não. O pessoal da comunicação, de marketing, usa um pouco, né? Então, tenta ver como é que o ChatGPT se comporta com alguns temas, né? Mas ainda a gente ainda não... É um mundo que está chegando. É um mundo que está chegando. Já está aí, né? E para a questão da redação, né? É fundamental. É fundamental, né? Então, acho que ele é, de fato... Não, eu acho que vai impactar muito pesadamente a área de radiologia. ChatGPT, que vale a pena você não perder tempo fazendo diagnóstico numa coisa que a máquina é capaz de fazer muito mais rapidamente, e com isso você vai direcionar o tempo do especialista para aquilo que é mais complexo. Acho que na radiologia, num primeiro momento, mas num segundo momento, que não vai tardar tanto assim, a área da anatomia patológica. Da anatomia patológica, né? Da anatomia patológica, nós discutimos esta semana, inclusive, esta questão da inteligência artificial, porque tem laboratórios por aí que eles estão já totalmente, né? Algumas coisas, né? O Papa Nicolau, por exemplo, é uma coisa que se beneficia muito por causa do grande volume de lâminas que você tem que ver. Né? A gente tem muito para crescer, né? Tem. E muito para usar dessa tecnologia toda, né?
Que conversa gostosa, né, doutor? Poxa, tão rápido, fluiu tão bem. Puxa vida! Parabéns, viu, Maria Lúcia? Eu queria te Imagina. agradecer demais, foi muito gostosa a nossa conversa, obrigado. Parabéns aí por ter colocado suas experiências, ter trazido os insights do hospital e parabéns também pela sua carreira, que é maravilhosa, né? Você participou de 2 instituições bem masculinas e conseguiu se sobressair, conseguiu vencer e virou uma líder. Então isso é um motivo de muito orgulho e a gente fica muito feliz por você também. Doutor. Bom, eu só tenho que agradecer, Maria Lúcia. Foi muito bom revê-la, né, fora do ambiente acadêmico e aqui na linha de frente, na trincheira da transformação da assistência à saúde no Brasil. Parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço vocês dois que tão gentilmente vieram até aqui pela conversa e eu só queria dizer que essa conversa sirva para as pessoas enxergarem o grande poder transformador que elas têm nas mãos delas. Exato. Né? Cada um de nós é responsável pela transformação do que está ao seu redor, então que a gente faça a diferença e que a gente possa transformar, né, a saúde sempre numa saúde melhor para a população toda, dentro do seu nicho de atuação, mas quando a gente muda o pequeno, isso reflete no todo, né? Então, cada um agindo no seu pequeno, todo vai ser modificado com certeza. Então, Muito foi bonito. muito bom. Que bom, que bom. Eu queria agradecer também ao pessoal do marketing do hospital que nos apoiou, que deu toda a estrutura para a gente poder trabalhar. E este foi mais um Max Talks. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!